Pois bem, o item 6.7, os dois senhores. Então, prosseguindo no sermão profético, sermão do monte, na página 56, eu dou aula de escatologia quase todo ano, então falo o sermão profético direto. Pois bem, então, os dois senhores, Mateus capítulo 6, versículo 24, vamos ler essa referência. A sétima mensagem é: ser servo do dinheiro é impedimento para ser servo de Deus. Essa é uma questão delicada, né? A pessoa que tem muito dinheiro, às vezes até a pessoa que tem pouco dinheiro, mas ela é tão apegada ao dinheiro, né? Então a questão não é nem da quantidade. Aquele que tem uma quantidade, ele pode acabar sendo mais tentado, vamos assim dizer. Mas Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bom, Mamon, esse termo grego vem do grego mamonas, né? Que era uma forma de descrever uma divindade que havia, que era ligado ao dinheiro, era a ambição pelo dinheiro, né? Tá bom? E vou contar um exemplo para vocês da minha vida, um dos exemplos assim, que mais marcaram sobre a questão de como o dinheiro pode prender uma pessoa. Eu fui convidado há uns 30 anos atrás, eu era bem jovem, a dar um estudo lá no Espírito Santo, e era um local que era assim, uma aldeia onde as pessoas viviam da pesca de camarão. Eles viviam bem, mas era um local bem simples, né? E tinha um jovem lá que ele era um pescador, tá bom? Trabalhava na pesca e na igreja. Ele, por exemplo, ele ganhava hoje, vamos dar um exemplo, né? Ganhava por mês 5 mil reais, né, com a pesca. Eles viviam bem na pesca de camarão e lagosta. E ele pagava o dízimo de 500 reais todo mês. Tá bom? Pois bem, o que aconteceu? Um tio dele, né, que era dono de muitos barcos, que não tinha herdeiro, morreu. E eles me contaram essa história lá na igreja, né? O tio dele morreu e de repente ele deixou de ser um pescador e ele passou a ser proprietário de barcos. Então ele que ganhava 5 mil por mês, ele passou assim a ganhar com aqueles barcos, um exemplo, eu não me lembro o valor, mas era uma diferença bem grande, vamos colocar aí 100 mil por mês. E disseram que ele chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu conseguia dar dízimo de 500 reais, mas eu não consigo dar o dízimo de 10 mil reais. E o pastor questionou: você subiu da igreja, né? Ele não conseguia dar um dízimo de 10 mil reais. Conseguia dar de 5 mil reais, mas não conseguia dar de 10 mil reais. Né? Aí os irmãos contaram esse testemunho lá, porque ele voltou para a igreja. Teve uma tempestade lá e os barcos foram tudo para o fundo do mar. Aí ele voltou para a igreja e voltou a dar o dízimo de 500 reais. E ele contava isso, ele contava na igreja: irmãos, foi uma bênção aqueles barcos afundarem, porque quando eu pegava aquele dinheiro todo, eu simplesmente não conseguia entregar. Então, para alguns, o dinheiro, ele é um problema. Então, às vezes, é melhor a pessoa ficar realmente com pouco. Então, agora, outros, tem pessoas que ele tem pouco, e tendo esse pouco, ele trata esse dinheiro de uma maneira que, mesmo ele podendo ajudar, ele não ajuda também. Então, o dinheiro é uma questão que o cristão ele tem que se preocupar. Ele não pode ser dominado pelo dinheiro. É até, vamos dizer, uma falta de fé. Ok? É uma falta de fé. Você não deve ser apegado ao dinheiro. Bom, e o item 6.8, ansiosa solicitude pela nossa vida, que é a 8ª mensagem. Busque primeiro o reino de Deus e Deus não deixará faltar as coisas naturais. O que você precisa nesse mundo, tá bom? Deus não vai deixar faltar. É claro que você vai manter a sua vida, seus estudos, seu trabalho, tá bom? Mas em tudo isso, não abandone o reino de Deus, porque aí você tem a garantia de que essas coisas naturais que você precisa para sobreviver, e precisa até para fazer a obra de Deus, Deus vai cuidar delas, tá bom?
E vamos ler o texto. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Bom, ele começa falando nesse texto sobre fé, né? Tá bom? E agora Jesus vai começar a comparar, por exemplo, fazer comparação entre a nossa importância para ele e a importância dos animais, por exemplo. O animal não tem uma alma eterna. Tá bom? Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E por que nós temos mais valor? As aves também têm valor, claro, mas elas não têm uma alma eterna. Quando uma ave morre, um animal, um cachorro morre, ele deixa de existir ali. Ele só tem vida física, ele não tem vida espiritual. Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Ou seja, o que você fizer não vai mudar a sua estrutura física. Né? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Ou seja, mesmo que falou dos animais, também do vegetal, a planta. Ela morreu, ela acabou, ela vai para o forno para servir para o homem cozinhar, mas ela não tem nenhuma serventia, só que nós somos eternos. Nós valemos muito mais do que as aves, muito mais do que os vegetais. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, Deus conhece a nossa necessidade. Ele vai cuidar de nós. Agora, o principal, Jesus Cristo diz, o que você deve buscar em primeiro lugar? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? O que foi citado ali de um exemplo, né, de você buscar o alimento, buscar a vestimenta, né, os cuidados dessa vida. Tá? Essas coisas serão acrescentadas. Agora, em primeiro lugar, pense no reino de Deus. Tá? Versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, as coisas que estão acontecendo no mundo, você não deve ficar inquieto. Olha, eu vejo que o mundo está com essas guerras aí, está correndo um sério risco, né, de entrar numa crise mundial. A gente vê algumas notícias, alguns dizendo que a China está correndo esse risco de entrar numa crise, já se fala isso há 2 anos. Alguns dizem que os Estados Unidos está com uma inflação anormal, a Inglaterra com uma inflação também anormal, a Europa correndo risco, se houver uma guerra entre Israel e o Irã, e aquela região ali do Mar Vermelho, aquela região ela acabar por ser fechada ali do Golfo Pérsico, o mundo vai sofrer uma inflação tremenda. Por quê? Porque muito dos cereais, muito das exportações que são feitas, hoje elas são feitas por aquela região ali, pelo chamado Canal de Suez.
Se aquilo ali for fechado, eles vão ter que passar pelo sul da África. E isso vai encarecer muito os produtos, né? Olha, nós já vamos ter dificuldade com esse temporal do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do Brasil. Então, as dificuldades, elas vão acontecer, mas nós sabemos o seguinte: Deus está cuidando de nós. Nós, vivendo essa dificuldade, certamente nós seremos também, de uma certa maneira, apertados, mas que Deus vai cuidar de nós. Isso é o que nós temos que confiar.